A paz do Senhor, igreja. Você está aqui? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. A irmã Evelyn pode se sentar. A paz, senhoras e irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que o som esteja bom para vocês aí embaixo. Amém? Você está aqui? Os irmãos, os membros do Ministério Semeando, vocês fiquem atentos que hoje à noite ou amanhã eu estarei postando algo no Ministério. O dono do salão veio conversar comigo agora aqui antes do culto. E ele me falou algo que eu não quero falar agora, vou esperar primeiro. Amém? Porque eu acredito que a gente só pode contar a bênção e a vitória quando está nas nossas mãos. Amém, igreja? Satanás, eu acredito que ele está tentando o último golpe no plano espiritual desse ministério, e eu tenho certeza que ele vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Você está aqui? Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e essa pessoa disse que vai estar nos ajudando, eu creio, e vamos ver o que Deus vai fazer. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, verso 70. Livro de Salmos, verso 70. Vocês me perdoem, às vezes algumas pessoas me acham arrogante, soberbo, eu não sou nada disso. A Bíblia diz que Deus ele abate soberbo, exalta o humilde. E a Bíblia diz que Deus ele intervém no pobre de espírito. Mas eu não aceito, não vou aceitar nunca, membro de qualquer igreja dizer para o pastor, vamos entregar, vamos parar. Essa pessoa não conhece a obra do Senhor e ela não tem vocação para o Evangelho. Ela não tem, porque acho que ela não leu os livros, as epístolas de Paulo. A Bíblia diz que Paulo disse, combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Deus não me chamou para a obra para me ser derrotado. Eu tenho certeza disso. Mas quando a gente vê algumas pessoas com palavras meio negativas, sem fé, eu sou um homem que eu nunca desisti de uma guerra e não vai ser agora. Em nome de Jesus. Eu falei para Deus, nas minhas humildes orações, que eu queria ver se Deus realmente era comigo nesse lugar. Porque eu já vou ler o Salmo, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Não é um desabafo, é uma verdade. Eu acredito no livro do Apocalipse, na igreja de Esmirna, que a Bíblia diz que Jesus deixou escrito, tu pensas que é pobre, mas é rico, pois na tua pobreza não negastes o meu nome. Então eu acredito nessa mensagem. Eu não acredito em igreja rica. Eu acredito num povo que esteja unido. Se nós não se unirmos, se você que está me ouvindo, que é membro desse ministério, se nós não se unirmos, não é o diabo que vai destruir, é você que não ajuda. Eu não aceito, não adianta, você pode até não gostar de mim, não querer vir mais aqui, mas eu não aceito essas palavras negativas. Não, tá, tudo bem, vamos entregar, porque Deus quer assim. Não, Deus não quer uma igreja fechada. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então nós não podemos encontrar a palavra. Nós sabemos que o Brasil está em crise, já vou entrar na mensagem. Nós sabemos que o Brasil está em crise, a igreja tem orado muito, eu tenho buscado ao Senhor nessa situação, nessa posição espiritual, porque, irmãos, por mais burro que a gente seja, por mais sem noção que a gente seja, a gente não pode aceitar o fato de antes da eleição não ter pandemia e depois da eleição ter pandemia. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Aí é assinar um atestado de idiota, e isso eu não sou. Eu não sou igreja. São Paulo já está entrando com decreto para fechamento, para horários, e é incrível que
na pandemia, teve a eleição, e não disseram, olha, os que estão em idade de risco não precisam votar. Eles não falaram isso. Então, tem alguma coisa que está errada. E o diabo quer mexer com as igrejas. Não é só nosso ministério que está passando isso. O Jonas estava falando para mim ali que a igreja, que ele também está com esse processo. Muitas pessoas têm ido embora da igreja, muitas pessoas não ajudam. E é claro, irmãos, que tem muitas pessoas desempregadas. Tem pessoas que podem ajudar também, não ajudam, mas é isso aí é ela e Deus. Lá na frente ela vai entender o que eu estou falando. Porque Deus não aceita servo e serva corrupto. Eu queria perguntar aqui, antes de entrar na mensagem, quantas pessoas visualizaram o áudio que eu coloquei com o advogado? Vocês viram que eu falei para o advogado? Eu tenho caráter, a minha vida é íntegra. Foi 15 anos num salão, nunca deixei, porque eu penso em primeiro plano, que não é o meu nome que vai ser envergonhado. Vamos dizer assim, ó, aquele pastorzinho daquela igreja é caloteiro. Aquele pastorzinho lá ficou devendo, porque a gente ouve isso. E eu não vou permitir isso na minha vida, porque eu tenho caráter. Amém, igreja? Não é um desabafo, é uma verdade. Então nós temos que orar, buscar a Deus, sabe, mas buscar mesmo. Porque a igreja vai ser perseguida no Brasil. A igreja, você está me ouvindo? Quem tem ouvido, ouça. As igrejas vão ser perseguidas. E aí nós vamos ver que verdadeiramente serve a Deus. E isso não é só a igrejinha, não é todas as igrejas. Deus tem falado isso no altar há muito tempo. Mas você me perdoe. Quando você se dirigir a mim, se for para trazer palavra negativa, eu não quero ouvir. Aquilo que não chegou no meu ouvido não vai descer no meu coração. Não vai. Não vai, igreja. Que Deus me recolha antes. Deus não me chamou para ser covarde. Sou muito cobrado. Mas quando eu cobro, tenho resistência. Amém? Não posso falar muito, né? Porque nós vamos para a palavra, mas você está entendendo. Então vamos para o joelho, vamos orar de madrugada, quem pode, vamos clamar ao Senhor, para Deus tocar nos corações, para que nós continuemos a pregar o Evangelho. Amém? Pode tomar assento, em nome de Jesus. Fiquei feliz de ver a minha amada irmã Evelyn aqui, que Deus te abençoe, estava com saudade. Viu? Que Deus te abençoe, o seu esposo também. Até parece que eu conheço ele há muito tempo, né? A Bíblia diz, igreja, nesse salmo, que Davi, ele entra numa situação, e talvez você esteja passando por isso, de perseguição. Ontem no meu serviço eu recebi um telefonema de um motorista, e ele disse, Derval, olha, está acontecendo isso, que eu não quero levar muito ao profundo, e eu disse para ele, meu amigo, eu vou para o joelho, a resposta vem de Deus. E eu disse para essa pessoa, Daniel, quando buscava a Deus, pessoa se levantou para destruí-lo, e não conseguiu. Mandei um WhatsApp para minha chefe, expliquei para ela o que estava acontecendo, e ela, né, ficou pensando. Por que eu estou falando isso? Nós que estamos buscando ao Senhor, nós não podemos se deter com pessoas que se levantam contra nós. Porque se nós formos fazer isso, a nossa fé se abate, ao ponto de o diabo entrar na nossa mente e dizer, o que você está fazendo na igreja? Quantas vezes você disse para Deus, mas o que eu estou fazendo na igreja? Porque eu estou buscando ao Senhor e parece que a minha vida, eu já vou entrar na mensagem, parece que a minha vida não vai para frente, parece que quando eu fui para o Evangelho, as coisas piorou. E essas pessoas não entendem que quando nós chegamos a Deus e começamos a se caminhar para o caminho da luz, aonde o diabo estava atuando na nossa vida, ele começa a se manifestar. Porque até então, ele usava de engano na nossa vida. Falsas amizades, falsas promessas, falsos amigos. Quantos de nós que estamos aqui, antes de vir para o Evangelho, a gente não fazia um churrasco em casa, com os vizinhos, com os amigos? Quantos de nós que está me ouvindo,
que na tua casa ia bastante visita, e de repente você veio para a igreja, eu não vou mais lá. Eu não vou mais na casa daquela pessoa porque ela está indo para a igreja, já não posso tomar mais cerveja, não posso escutar mais meu forró, agora é só hino, se tornaram um povo cego, fanático. Por que, igreja? Porque o Evangelho, ele veio para nos confrontar. Jesus usa o Evangelho para nos chamar a atenção. Você me entende isso? Você consegue entender? Porque eu estou falando de Davi, antes de entrar na mensagem. E você vai aprender algo que eu aprendi agora aqui também, muito interessante, para a glória do Senhor. Então nós temos que prestar atenção na nossa fé, no nosso chamado. Por favor, entenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A irmã Rafaela tirou o Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão, a gente sabe até de cor, né, Rafaela? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. De repente, nós vemos um cristão se reunindo com um grupo de pessoas ímpias, que ela não tem nada de evangelho, ela não tem nada de Cristo, e ela está lá, numa festa, entre a pastor, eu não posso fazer festa? Pode, depende da festa. Porque a Bíblia diz, toda ela, que Israel era o povo mais festeiro na face da terra. Era a festa do tabernáculo, era a festa da agricultura, era a festa do holocausto. Israel inventava a festa, era 59 semanas, se eu não me engano, e mais um dia, se eu não me engano. As festas de Israel. E nós, muitas vezes, pegamos o Salmo primeiro e nós vivemos ele sem saber por quê. Porque nós não pregamos o Evangelho para o ímpio, se unimos a ele dentro de uma situação que aqui não importa o que o pessoal está vendo, o que Deus está achando de nós. O que o Evangelho tem feito diferença na nossa vida? Aliás, uma das mensagens que Deus mais falou aqui nesse altar, é filhos enfrentando pais, sem respeito, sem moral nenhuma. Sem saber essas pessoas, que antes de ela vir ao mundo, o pai e a mãe já existiam. E lá no livro de Efésios diz, filhos, sede obedientes a vossos pais, digo isso como mandamento, para que se prolongue os seus dias na terra. Porque eu quero pregar esse salmo, você vai entender. É muito interessante. O que verdadeiramente nós estamos fazendo na casa do Senhor? Quantas pessoas que estão na igreja hoje e com certas atitudes, não temem nem a salvação, em perder a salvação. Bem-aventurado o varão ou a varoa, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores foi falado aqui. São pessoas que vão contra o Evangelho, que não querem viver o Evangelho. Você conhece, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Salmo 119, 105, luz para o meu caminho. Então se nós, pastor, então não tem que andar com pessoas que não servem a Deus, eu não estou dizendo isso. Não permita que o diabo, ele mude a palavra. Mas você numa reunião entre amigos, lá no particular, o que você é lá? Você é um cristão, uma cristã, ou você se iguala ou é pior a eles? Por quê? A Bíblia diz, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. A Bíblia diz, é melhor não ter me conhecido, porque me conhecendo não tem acordo. Somos perfeitos? Não. Somos falhos? Sim. Só que a palavra vem para nos confrontar e nos mostrar aonde a gente está errando. Isaías 6, se eu não me engano, 55, se eu não me engano, diz, teus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, para mim, não importa o que você está pensando nessa mensagem. O importa é o que Deus está colocando no meu coração para falar para você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Glória a Deus.
Você está entendendo isso? Você consegue entender esse louvor? Você consegue entender que Deus, Ele quer falar com a humanidade de uma forma especial? Igreja, eu vou falar novamente para você. Não fui eu que escolhi a mensagem, foi o Espírito Santo. A minha vocação era Isaías 6. A vontade de Cristo é esse salmo. E ele vem de conformidade com a abertura da mensagem de hoje, que a irmã não estava sabendo. E você vai se assustar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nos abençoar, diferente do que Ele abençoa o povo do mundo. Deus quer nos abençoar de uma forma que Ele não vai abençoar as pessoas que estão lá fora, que não servem a Ele. Porque a bênção do Senhor vem para todos, de igual modo. Só que as bênçãos do Senhor para aqueles que estão buscando a Ele é diferente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as nossas bênçãos, Deus não vai lançar em rosto. A bênção do mundo vai. As bênçãos que o mundo nos dá, vai lançar em rosto. E nós temos que estar preparados para isso. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o tema. Perante a lei do Senhor, faz o quê? Medita. Sabe, meu irmão Jairo, eu ouvi essa semana numa mensagem no rádio, é interessante. O povo não quer ler Bíblia. O povo não quer ler Bíblia. O povo quer ficar na rede online. O povo não quer buscar a Deus. Eu estou preparando o painel da igreja lá, uma irmã falou assim, mas que negócio é esse? Consagração de domingo, eu nunca vi isso. Falei, irmã, você se perdeu na visão. Falei, irmã, você me desculpa, você se perdeu na visão. Porque a igreja sempre teve. Eu tirei porque as pessoas não queriam vir. E eu tenho que voltar a visão de novo. Consagração no domingo das 8 às 11. O povo não quer vir orar. O povo não quer vir buscar. Aí, o povo tem medo de uma bactéria. O povo está sendo enganado. Isso é a minha... Oi? Oh, glória a Deus. Essa é a minha posição, é a minha opinião. Porque eu trabalho na área. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. O seu maior inimigo não é o coronavírus. É o inimigo que implanta no teu coração esse medo. Porque você não confia no Deus que você serve. Porque nós não meditamos mais na lei do Senhor. Por favor, entenda. Eu não vou mais na igreja porque o pastor está indo pregando contra mim. Não estou pregando contra você. Eu estou falando uma realidade. Porque ainda nós nem começamos a ser perseguidos. Deus falou no mês de novembro na igreja. Haverá uma enfermidade que matará mais rápido que a AIDS. E essa semana eu ouvi que a tuberculose, o ano passado, matou 1.800.000 brasileiros. A tuberculose. Que ela pega somente em conversar com você. Você entende o que Deus está falando? Como é que aquele mosquito... A dengue não existe mais. Lembra da dengue? N1, HN1. Mas por que Deus está falando isso? Por causa do Salmo 1. Porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para buscar ao Senhor. E as pessoas não querem isso. Eu pediria para a irmã prestar atenção na mensagem. Depois a irmã presta atenção na criança, que você está tirando atenção do altar, por favor. Em nome de Jesus. Amém? Você está aqui? Então o Salmo 1 de abertura está dizendo que a gente não pode. Bem-aventurado o varão. As pessoas não querem ler a Bíblia. É muito difícil, dá sono. Você já reparou que a Bíblia dá sono? Começa a ler a Bíblia para você ver. Dá sono ou não dá, pastora Maria? Dá ou não dá, irmão, você que está me ouvindo aí? Você começa a ler, dá um sono. Falta de prática, de buscar. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 1, que quando nós buscamos ao Senhor, nós somos como uma árvore plantada junto ao altar, ao ribeiro, cujas águas, elas fluem.
cujas águas elas vêm para transformar. Por isso que eu digo, igreja, só tem uma pessoa que me para, é Jesus Cristo, ele tem que me recolher. Eu não tenho medo das tribulações ou das investidas que a vida me dá. Eu não paro com pessoas negativas, porque a minha fé não está nessas pessoas negativas. A minha fé está na palavra. A Bíblia diz, todos podem te abandonar, mas eu, Senhor, sou contigo. Deus, ele disse para Josué, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Aqui tem uma pessoa, que ela disse, pastor, eu tenho que ir lá num lugar lá, que vai ter uma festa lá, e eu posso ir? Não, não vai, porque lá é território inimigo. Se você vier, você vai trazer problema, maldição para a sua vida. Ela não foi. A pessoa da família dela que foi, perdeu a casa, está morando dentro de uma comunidade. Então, você está na igreja, você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Você tem que aprender, se você está aqui para ouvir a mensagem, os louvores lindos, porque também Deus fala nos louvores. Você entende? Mas se você está aqui para ouvir a palavra, só por ouvir não adianta. Não adianta ser só ouvinte, diz o Senhor. Tem que ser praticante. E sabe, eu estou aqui muito feliz do que Deus está falando comigo e me lembrando. No último culto, Deus falou com um adolescente aqui, que a própria pessoa que cuida dele disse, eu pedi para Deus usar o pastor para falar com ele. E eu me sinto muito honrado perante Deus, porque eu não preciso provar para ninguém que Deus é comigo. Mas eu preciso que você entenda, você que está me assistindo, que não adianta só ouvir, tem que ser praticante. Porque não, senão a sua vida não muda. Eu fico chocado em olhar para o grupo do ministério e pessoas não participam, nem da igreja que congrega. E quando eu oro, Deus me mostra outra situação, outras práticas. E eu não posso pôr minha mão. Eu tenho que orar. Senhor, vai lá e liberta. Vai lá e liberta. Porque eu não sou dono da sua vida. Mas a irmã abriu o culto. Não fui eu. Ou estou errado? Bem-aventurado o varão. Caiu meu botão, ó. Bem-aventurado o varão, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Perante a lei do Senhor, medita de dia e de noite. Tu serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro, com gestação própria, darão seus frutos. Algumas pessoas aqui conhecem a minha vida até melhor que eu. Se vocês não me têm como exemplo, vocês estão perdendo tempo aqui. Que se tem alguém que poderia desistir do evangelho, sou eu não vou desistir. Eu não vou. Para mim, pouco me importa o que falam de mim. Diga, para mim pouco importa, diga, o que falam de mim. Para mim, o que importa é o meu coração perante Deus. Acabou. Você está me ouvindo? Acabou, igreja. Porque o tempo é a resposta. Mas que tipo de cristão você é? Como diz lá no livro de 1 Coríntios 13, hoje vemos por enigma, por um espelho. Jesus está dizendo lá no livro de Coríntios 13 sobre o amor, que as pessoas têm que olhar para nós, eles vão ver pecado, mas eles têm que ver o reflexo de Cristo. Por que Deus está falando isso hoje, hein? E eu não consigo falar os salmos, hein? Será por quê? Deus está falando com alguém, glória a Deus por isso. Toma posição. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E olha, não se preocupe comigo, sem estar abatido, sem passar perseguição, tudo posso, é Ele que me fortalece, Deus vai dar a resposta. Eu tenho certeza disso. Do que eu oro ao Senhor, Ele fala comigo, mas eu tenho que te pregar a verdade. Muitas vezes nós te reunimos com pessoas que não servem a Deus e somos piores que eles. E aí? Que espírito habita em ti? O que você está fazendo na igreja? O que o evangelho muda a tua vida? E vou dizer com todas as letras,
Igreja, quem viu meu status, entenda o que eu vou dizer. Um menino de 12 ou 13 anos estava dizendo, não é ouro, não é seu nome, é Cristo. É Cristo. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Eu não vim nesse mundo para agradar ninguém, igreja. Eu também não aceito que ninguém me agrade por interesse. Mas a verdade tem que ser falada. Esse pastor é meio xarope, a igreja está quase fechando e Deus me chamou para isso, para te pregar a verdade. Porque quando eu prego para você, está vindo para mim também. A palavra está vindo para mim também. Deus também quer conserto na minha vida como quer na tua. Mas, olha, Deus está me mostrando algo aqui que eu não vou nem chegar no profundo da revelação que Deus está me mostrando. Mas tem pessoas que Satanás, o demônio, diz para o Espírito Santo, eu não estou nisso daí não, não sou eu não, não tenho nada a ver com isso, é livre-arbítrio deles, porque eles estão na tua casa ouvindo a palavra, não se conserta, eu não tenho nada a ver com isso, não vem pôr a culpa em mim. Eu aprendi no Evangelho, que quando a mensagem é pregada, Deus faz uma aliança, Jesus faz aliança com o seu povo. Para quê? Para que essa pessoa, depois da mensagem, não saia dizendo assim, eu estava na igreja, o diabo estava, sabe, me persuadindo, eu não entendi nada. Não, o diabo não está aqui não, igreja. O diabo está lá fora, esperando a guerra, que agora é uma aliança, que Jesus fez. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando de Davi. Deus tem me trazido do último culto para cá, Davi muito forte em meu coração. E eu acredito que o gigante vai cair, você não precisa me amar. Você tem que me respeitar como pastor, só isso. Você não gostou da mensagem? Ora para Deus mudar a mensagem. Se Deus mudar a mensagem é porque Ele quer fazer a sua vontade e não você a dele. Não adianta, eu coloquei isso no status, não adianta estar em vigília, não adianta estar em oração, em monte, não adianta. Foi pregado aqui, se você não tiver amor pela obra do Senhor, por Cristo, por esse Deus que você diz que ama. Como você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão? Como? Como você que está me ouvindo? Você sabe por que Davi, irmã Neide, ele chegou numa posição complicada. Aqui nós não estamos para defender um pecado, mas defender uma causa. Nós sabemos que Davi ele cai em adultério, Deus manda a cobrança, a maldição na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi rasga as suas vestes celestiais, as suas vestes sacerdotais, as suas vestes de rei, ele tira, entra num saco de cinza e começa a orar ao Senhor. Porque Deus prometeu na boca de Natã a retirada do filho de Betseba. Esse não viverá. E ele ora, e ele ora, e ele ora, irmã Neide, e ele ora. Chega um momento que um servo diz, o filho que você ora está morto. Quando a Bíblia diz que Davi se levanta e toma seu banho e se recompõe, o servo diz, mas você parou de orar? Olha o que Davi diz, adianta eu orar por alguém que já não vive? Natã, por isso que você tem que tomar cuidado, toma cuidado. Toma cuidado que a vida do cristão é diferente do pessoal que não serve a Deus. Nós somos diferentes, igreja. É complicado. Davi, veio uma visita na casa do servo do seu senhor, veio do seu senhor, e o seu senhor pegou a ovelha do teu servo, matou o seu animal e deu para a visita. O que você faria? Eu retribuiria 2, 3 vezes mais para o servo, porque o seu senhor não poderia fazer isso. É assim tu, Davi. É assim você, Davi. Você matou o seu melhor amigo. Deus pode ler a Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia, Deus ele é categórico na boca de Natã. Deus não sabe, irmãos, Deus, uma das maiores virtudes de Deus é que Deus não alisa, Ele vai direto no ponto. Deus vai direto na ferida.
Deus diz para ele: olha na boca de Natã, pois Deus requerirá da tua descendência. Israel ficará envergonhada, e a glória de Deus será tirada de Israel. Você sabe o que é isso? Você consegue entender? Eu não consegui entrar nos Salmos ainda. De Deus que é hoje aqui nesse mistério, Jesus. Você sabe qual foi a maior dor de Davi? Eu vou te dizer. Foi terem matado o seu filho. Como é que é o nome dele mesmo? Oh, tem gente aqui, glória a Deus. Como é que é o filho dele mesmo? Absalão. Quando o soldado chega para Davi e diz: o teu filho está se levantando contra o teu reinado, e eu vou atrás dele. Olha as palavras de Davi: vá, mas não tire a vida dele. Foi a primeira coisa que o cara fez. Por quê, pastor? Coisa ruim, irmão, não pode deixar vivo. Inimigo não pode ficar vivo. O Espírito de Deus manda dizer para alguém aqui e para você que está me ouvindo: a pessoa que te fez o mal, ela pode até te pedir perdão, mas você não tem que voltar a ficar com ela. Manda de volta. Por que Deus está falando isso? Porque o escorpião, ele é terrível. Ele, ele é traiçoeiro. Inimigo, pastor, a gente tem que orar para o nosso inimigo. O inimigo lá do outro lado da rua e nós aqui. Você está perdoado, vai com Deus. E ponto final. Porque Davi, antigamente, igreja, você que está me ouvindo no Facebook, antigamente, nessa época, eles nem sabiam o que era depressão. Essa palavra acho que nem existia ainda naquela época. A Bíblia diz que Davi estava com a alma abatida. A Bíblia diz que uma alma abatida é além da tristeza. É muito mais profundo que uma tristeza. É uma pessoa que ela fica numa posição que ela não vê mais recurso nenhum, ela se entrega. Você está com a Bíblia aberta? Olha que interessante. Salmo 70. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Então o livramento não é nosso, quem dá os livramentos é Deus. É Deus. É Deus que nessa noite quebra a obra de macumbaria na nossa vida. É Deus que nessa noite quebra calúnia, quebra perseguição. É Deus que intercede por nós nessa noite com seus exércitos. Sabe por quê? Porque nós adoramos um Deus vivo. Nós adoramos um Deus que está no seu trono, entronizado entre os querubins e os serafins. Isaías diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Davi chega numa situação como está nosso ministério. Ó Deus, apressa-te em nos livrarmos. Que Davi está dizendo: Senhor, diga, Senhor, cheguei no meu limite. É aí que Deus quer atuar. É aí que Deus quer fazer na tua vida. É aonde você não consegue fazer, é que Deus quer fazer por você. Mas para Deus fazer por você, você tem que buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu pensamento, é ali que está o seu coração. Vou falar sem medo de errar, pastora Maria. Tem pessoas dentro da igreja que idolatram mais a irmão, do que o próprio líder. Não é o diabo não, voltou, é que eu apertei o botãozinho aqui, ó. Faz as coisas escondidas. Até onde você vai?
Ou Deus vai precisar trazer um profeta de fora e te chamar a atenção? Ah, Deus não envergonha ninguém. É mesmo? Você tem certeza disso? Você sabe que é com você. Você toma cuidado. A Bíblia diz que tudo que está oculto, Deus traz à luz do dia. Por que Deus está falando isso? Por causa de Davi. Sabe por quê? Quando Deus usa o altar para falar, porque o negócio já chegou na posição. As coisas já chegou no nosso limite. Você entende que um erro seu, que Deus está chamando a atenção, toda a igreja sofre? Um erro dentro... Você está entendendo? Se o meu erro, quando me acusaram de adultério, fosse verdade, eu não estaria no altar. Porque falaram, não conseguiram provar, e eu falo isso no altar da igreja. Porque se fosse, Deus já tinha me tirado, Deus já tinha falado comigo aqui dentro. Tinha trazido profetas. E Deus está falando com você até quando? Eu quero falar para uma pessoa aqui dentro, escuta o que eu vou te dizer. Deus levou Natan dentro da casa de Davi. Deus levou o profeta dentro da tua casa. Cuidado. 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 O Espírito Santo revelado está falando comigo aqui. E eu vou dizer para você o que Deus está falando comigo. Fala assim: Jesus, Davi estava dentro do seu palácio. Diga, Davi jamais imaginaria que Deus enviaria Natan dentro da casa dele. Apressa-te, Senhor, em me livrar. Pastora Maria, você já imaginou, minha amada, em nome de Jesus, o qual eu prego? Porque eu viajo na mensagem, é interessante. Um homem que era rei, ungido, de repente se vê sem nada, fugindo irmanente de Saul. 3 anos, irmã Regina, fugindo da fúria de Saul. Não por ter se deitado com Betseba. A Bíblia não condenou ele pelo adultério. A Bíblia condenou ele por matar o marido dela, o melhor amigo. O melhor amigo. Nós somos um povo pequeno, um povo humilde. E Deus não vai deixar de falar aqui na minha boca, porque nós somos um povo pequeno e humilde. Eu prefiro que Ele feche as portas do que eu me calar na presença dEle. Eu prefiro. Porque aí eu vou aprender muito mais. Diga, Davi só aprendeu quando perdeu. Quando ele chega no limite, ele diz: apressa-te, ó Senhor, em me livrar. Literalmente o inimigo estava no calcanhar dele, Rafaela. A intenção do inimigo era matar Davi e tirar o trono. Mas meu irmão, minha irmã, quem tem Deus não morre não. Não morre porque Deus dá o livramento. Você está aqui? Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra nesse lugar e para quem está me ouvindo. Não se preocupe quem está te desejando o mal. Para você ter a maior vitória na tua vida, é vir para a igreja, pôr o joelho no chão e clamar a Deus. Uma das virtudes de Davi está no Salmo 51, versos 9, 10 e 11. Davi, ele se restitui perante Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Não retire de mim
o Espírito Santo. Davi estava dizendo literalmente para Deus: Senhor, eu errei, eu fiz errado, mas me perdoa, pode tirar o meu reino, pode tirar tudo que você me prometeu, só não me tire de mim o teu Santo Espírito. Numa viagem espiritual, eu digo para você, Davi olha para Saul e vê que Saul é atormentado pelo inimigo, e ele também não quer ser atormentado. Uma pessoa sem o Espírito Santo junto, ela só causa tormento. Ela não aceita nada, é do jeito dela, da forma dela. Aqui Davi, ele não olha o ego dele, ele não olha a posição dele, ele somente diz: Deus, tira, repreenda este mal que me persegue. Xanai, canabria, ande faço terra. Aleluia. Tem uns pregadores que dizem que Deus não tarda e nem adianta, chega na hora certa. Aqui Davi está dizendo: Deus, apressa-te. Como é que é aquele hino? Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava, e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Davi, pastora Maria, não desista da oração da tua filha. Vai para o joelho, porque o inferno vai tremer. Escuta o que eu estou te dizendo. Alábria, faço terra. Você disse para Deus, pastora Maria: eu não quero morrer antes de ver a minha filha dentro da tua casa. Por que Deus está me usando falar contigo, mulher, dessa forma? Aleluia. Sabe por quê, pastora Maria? Que tem coisas na nossa vida que nós queremos ver Deus realizar. Eu oro pelo meu filho. 2 meses atrás, Deus me mostrou algo. Eu liguei para a pessoa, ela disse: não está. Esta semana liguei de novo e disse o que está acontecendo, ora por ele. Aí tem aquele hino que essa pessoa gosta, como é que é? Você se lembra? Não. Oi? Aí tem um hino que agora esqueci, que pena. E eu mandei para ela para mandar para ele. Apressa-te, Senhor. Davi está dizendo: apressa-te, Senhor. Minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo aí, você está preocupado com o teu aluguel, com o teu despejo. O meu Senhor manda te dizer: é hora de clamar. Não desista, não desista. A última palavra vem do altar. Busca o Senhor, não desista. Aleluia. Aleluia. Tornem-se atrás os que confundem-se e que me desejam mal. Aqui tem umas irmãs que vocês viram o que postaram na rede online. Irmãs, me desejaram mal. Aonde que eles estão? E aonde a igreja do Senhor está? Você entende? Palavra de maldição não cai na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Você sabe por que Deus permite isso? A gente orar. Estava aqui agora, e a Rafaela estava orando, e o Espírito Santo disse: chama ela para orar, ela precisa falar comigo. Ela precisa falar comigo com urgência. Você não tem ideia o poder que tem a oração de um crente nos braços de Deus. Você não tem ideia o estrago que faz na mão daqueles que nos querem mal, que nos caluniam. Vocês se lembram da mensagem do travesseiro de pena que se joga no ventilador? É simples. Eu chegar para você e dizer: irmã, você me perdoa. Ah, irmã, olha, aquele dia lá, não sei o que eu fiz, que eu falei mal de você. É lindo eu falar isso para ela. Só que essa pessoa não vai chegar no altar e dizer: irmã, eu falei mal da Rafaela para você, porque o estrago já está feito.
E a Bíblia diz que nós só temos um algo nesse mundo a zelar, o nosso bom nome. É bíblico. Davi chega, Senhor, me livra-me daqueles que me querem mal. Meu Deus do céu, que mensagem é essa? Voltem as costas cobertos de vergonha, os que sorriem na minha face, os que dizem, haha. Eu não sei se você já passou por isso, ou você que está me assistindo, mas é terrível uma pessoa chegar para nós e falar assim, ainda está de pé? Você ainda está pregando, você ainda está na igreja, com todos esses erros que você cometeu? Uns até dizem, não é o Espírito Santo que te usa não, é outro Espírito. Ele sorri na nossa cara. Literalmente eu quero dizer para você o que Deus está me revelando nessa mensagem. Pessoas que andavam com Davi, davam gargalhada da desgraça dele. Toma cuidado com festinhas de final de ano dentro da tua casa. Toma cuidado com reuniões com pessoas que não servem a Deus, que não professam a mesma fé, que não professam a salvação. Toma cuidado, porque eles vão rir da tua cara quando você cair. Você sabe por quê? Porque quando você cair, a Bíblia diz, existe um Deus que te levanta. Porque algo som. Obrigado. Eu fico por aqui embaixo, né? Aleluia. Voltamos. Não o diabo não, eu mesmo que apertei. Você sabe por quê, igreja? Eu aprendi algo. Já falei aqui. Os verdadeiros amigos não é aquele que está sentado na tua casa tomando cerveja com você. É aquele que liga para você e manda uma mensagem, como eu recebi hoje da pastora Maria. Ontem eu recebi e hoje de novo. Pastor, você está bem? É incrível que eu posto algo no ministério, a pessoa vai embaixo e posta algo que não tem nada a ver. Não sei, deve estar em outro planeta. Não está no mesmo espírito. Porque a página do Ministério Semeando, tudo que é postado é Deus falando. Eu estou falando isso porque eu já tive muitas pessoas. Aliás, a última festa lá na minha residência foi uma bênção, não foi? Teve Mamonas Assassinas, não teve? Teve todo mundo brincando, até o Alex foi chamado na brincadeira. Foi, não foi? Cadê? Não tem pedra sobre pedra lá. Não tem. Não tem. Por que Deus está insistindo nessa mensagem? Vamos fazer uma reflexão da nossa fé. Nós temos medo do coronavírus, não temos medo da palavra do Senhor. Só tem uma convicção de fé. É você não desistir. É você buscar ao Senhor. Porque quando você estiver lá no fundo do poço, como Daniel, vai ser você e os leões. Vai ser você e os leões. Sabe o que Deus manda dizer para você que está me ouvindo e você que está aqui dentro? Chama essa turma para vir para a igreja. Eu coloco meu pastorado em jogo se essas pessoas vêm para a igreja. Eu ponho. E a igreja, que é isso? Dá dinheiro para pastor? Aí vai pegar lá o Valdomiro Santiago. Olha lá o Valdomirão lá. Eu não tenho nada a ver com o Valdomiro. Meu chamado é outro. Ou Deus está errado aqui? Me diga com quem tu andas. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que te amam, a tua salvação, digam continuamente: agradecido seja Deus. Aleluia. Deus está falando com pessoas que amam a Ele de verdade. Que tem, irmãos, autonomia para negar pessoas que zombam de Deus. E Deus manda dizer: eu estava naquela festinha. Eu vi aquela festinha.
Eu vi a situação. E eu quero um reparo espiritual na tua vida hoje. Ou você segue a Deus, ou você segue a tua vontade. Você não pode e não deve nunca servir a dois senhores. É por isso que Paulo disse, pastora Maria, não sou eu mais que vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, que seja feita a vontade dEle, e não a nossa. Você quer ser crente? Quer? O diabo também crê. Tiago 2,14 a seguir diz, até o diabo crê e estremece. Por que a Bíblia diz isso? Porque o diabo, igreja, ele não aceita a palavra, ele é rebelde por natureza. Nossa, pastor, que palavra é essa? Dessa vez a igreja fecha. Eu não vou deixar de pregar a verdade. Porque na hora, irmãos, da angústia, na hora que a gente está sozinho, na hora do travesseiro, igreja. Você diz, Senhor, por que aconteceu tudo isso? Por que, Senhor, teve que acontecer tudo isso? Xaná, abre a face. E no outro dia você ouve uma palavra dizendo, aconteceu tudo isso para você crescer. Sheika, abre a face, terra, aconteceu tudo isso para você deixar de idolatrar as pessoas e idolatrar a mim. Aleluia. Aleluia. É no travesseiro. É lá na calada da madrugada. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, que até aqui tua mão me sustentou. Aleluia. Eu, porém, estou aflito. Olha, pastora Maria, como o rei Davi chega na presença de Deus ser reinado. Você já vai entender. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, é o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O Jairo é rápido no gatilho. Salmo 40. O Salmo 40 fala muito, esperei com paciência mas o Salmo 40 vai recitar novamente o Salmo 70, que diz, Salmo 40, do versos 13 a seguir. Digna-te, Senhor, digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, e tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Você entende o que Deus está falando com nós essa noite, com você? É grande, é grande, é grande, é grande, é grande o livramento que Deus está dando para o seu povo. É grande o livramento que Deus está dando para a tua família. É grande o livramento que Deus está dando para os seus filhos. É grande o livramento que Deus está dando para os teus parentes. Porque estão desejando o seu mal. O Espírito diz, essa noite eu fecho a cova, essa noite eu entro com a providência e digo, eu sou o Senhor teu Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Confundidos sejam em troca da sua afronta os que dizem ha, ha. É ha, ha que está aí? Os que sorriem. Neste mundo de Deus, nós nunca vamos entender o ser humano sem medo de errar do que Deus está me usando. Infelizmente tem pessoas que só são felizes quando vê nós chorando, quando vê nós destruídos, irmã, quando vê nós na desgraça. Mas existe um Deus no Monte Sião que diz: eu estou contigo, não pasme, nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, te dou o livramento. Você já imaginou? Diga para Ellen que Deus usou o pastor para dizer para ela: estou livrando a minha serva de um atropelamento. Ela vai tomar um susto, mas Deus não vai permitir, porque Ele está nesse altar dizendo essa noite: eu quero fazer uma pergunta para a igreja, porque Deus está falando no meu coração. Alguém já riu da tua desgraça? Alguém já riu? Dá um sinal com a mão. Já? Já, né? Então Deus está falando. Alguém chegou para mim e disse: se ainda está na igreja, pastorzinho, aquela igrejinha ainda está aberta, pastorzinho, vai ser por pouco tempo. Eu disse: isso é o diabo que está dizendo, não é o meu Senhor. O que eu estou falando que é sério. Deus está confirmando a mensagem. Você falou: caramba, a pessoa está rindo da minha desgraça. Não, ela não está rindo da tua desgraça, ela está rindo da tua vitória que Deus vai dar. Porque Deus vai virar cativeiro. Ele virou da minha vida. Ele virou. Entrei na prefeitura como braçal. Estou como motorista, graças a Deus abençoado. Estou tendo até o privilégio de estar orando a Deus para pedir a conta. Já estou fazendo os planos para o ano que vem. E eu falei para a minha chefe: eu não estou na prefeitura para sofrer pressão de cão nenhum, de perturbados. Deus manda dizer para uma pessoa que está me ouvindo e você: muitas vezes é necessário nós recuarmos do campo inimigo, fechar a nossa boca e ir para o joelho, falar com Deus, porque Deus é a providência, não é a justiça do homem, é a justiça divina. Ai daquele que tocar naqueles escolhidos que estão buscando a Deus. Quando Satanás, Evelyn, chega, mandado pelo inimigo lá da Boca Grande, e diz: eu não posso tocar nela, ela está de joelho, eu posso nada, é escolhida. Pertence a um homem lá de cima. Eu já dei esse testemunho. Quando eu era ímpio, um caboclo pena verde foi me dar um passe. Fui eu e mais um casal lá no Pena Verde, no Monte Carmelo. Eu ainda era novinho, como o Jair, assim, coisa bonitinha, o Gustavinho. E quando ele foi dar o passe em mim, ele falou: não posso tocar nele, porque ele é escolhido do homem lá de cima. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você? Você pode não acreditar no que eu vou dizer, mas o meu Senhor diz: eu desço na terra e toda obra de feitiçaria está sendo quebrada, toda obra que foi mandada na tua vida está sendo repreendida, porque eu envio meus anjos do céu e dou ordem ao teu respeito. E o meu Senhor diz: esta semana que vai entrar, você vai ver o sinal que Deus vai dar. Então não ligue para quem fale de você, não ligue para quem te julgue. Eu já vou terminar. 9:05, 9:10. Você está aqui? Estou pegando fogo. Eu estava triste quando eu entrei aqui. Estava triste e abatido. E o Espírito Santo está falando no meu coração: eu te alegro, meu servo, confia em mim. E eu vou confiar no Senhor.
E ele diz assim: folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Diga, eu tenho que sair daqui hoje. Alegre. Fala assim: eu vim na casa do Senhor essa noite para encontrar a felicidade em Cristo. Então saia com essa felicidade. Você vai sair desse culto diferente de jeito que entrou. Determinado, dizendo: Deus desceu no altar para usar teu servo para falar comigo. Esta semana que vai entrar, Deus vai dar o sinal. Deus não desampara o justo. Aleluia. Ai. Folgue-se, fica à vontade. Descanse o seu coração, igreja. Jesus está voltando. Jesus virá buscar a sua igreja. Nós vamos morar com Ele na Nova Jerusalém. Jesus está nos esperando. Você entende isso? Que Jesus está nos esperando. Que Jesus não morreu na cruz em vão. Alegre-se, porque o seu Redentor vive. Nós não servimos um Deus de Baal. Pastor, você está nervoso? Eu quero terminar, já vou terminar. Folgue-se e alegre-se. Diga assim: pastor, eu prometo mesmo, que eu vou sair daqui feliz hoje. Diga: se eu não sair daqui feliz, Deus vai dar um sinal na minha vida essa semana. Eu vou dar um trupicão, porque o anjo vai me empurrar. Você que está me ouvindo? Se você não sair feliz dessa mensagem, essa semana você vai tomar um trupicão. Não é o diabo não, é o anjo falando: estou aqui. A certeza de um dia melhor. A certeza de um Deus que nós servimos, que Ele fala conosco da forma sobrenatural, porque Ele nos ama. Ele quer o nosso melhor. Ele quer dar o melhor para nós. Já vou terminar. Digam constantemente os que amam a tua salvação: agradecido seja o Senhor. Diga assim: Jesus, eu te agradeço pela salvação, pois eu tenho certeza que um dia eu morarei contigo. Essa é a nossa certeza. Glória a Deus. Já vou o último. Eu sou pobre. Rafaela de Jesus, imagina essa cena. Davi orando a Deus, dizendo: sou pobre e necessitado. Imagina a vitória. O homem que foi consagrado a rei, Deus cobrou duramente da vida dele, mas Deus não o desamparou. Literalmente eu vou dizer para você, Davi naquele momento, irmã Neide, tirou o ego dele, a soberba, a posição dele, e se colocou abaixo de Deus. Tem crente que sofre na vida porque não se abaixa, não se coloca abaixo do Criador. Davi não. Davi disse: sou pobre e necessito de ti, sou pobre e necessitado. Davi estava dizendo literalmente: Senhor, a minha riqueza pouco importa, eu necessito de ti. Uma vez eu falei numa mensagem, alguém ligou para mim e falou umas coisas, mas eu vou repetir de novo. Você sabe por que nós pecamos? Eu vou dizer para você que está me ouvindo e para você que está aqui. Porque Deus colocou um limite da glória dele conosco. A Bíblia diz: se o tal disser não sou pecador, o meu espírito, é Deus dizendo, o meu espírito não está nele. Deus coloca um limite na humanidade. Coloca, o pecado, irmã, não é para nos destruir, é para nos chegar a Deus. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Mas Jesus morreu na cruz,
quebrou, rasgou o véu do templo, de cima a baixo, e hoje todos nós, você que está me ouvindo, temos o livre acesso ao trono. Aleluia. Você não precisa do pastor para desabafar. Você não precisa do padre. Você não precisa do seu melhor amigo. Você precisa de um joelho necessitado, pobre e necessitado. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa esses dias. Essa pessoa falou algo, eu mandei para essa pessoa: só Deus me julga. Continuo te amando e vou orar por você. Alguém disse no passado: o pastorzinho pensa que ele é Deus. Nunca pensei isso. Deus colocou um limite na humanidade. Pode pegar a placa da igreja, colocar a foto do bispo, da bispo, quem quer que seja. A glória é de Deus. Deus não precisa dessas imagens na placa. É limite. Pastor, por que eu peco? Peraí, vou deixar bem claro, hein? Não estou dizendo para você ir pecar. É bom que não peques. O pastor falou que eu posso pecar. Hoje, não, Deus está falando o contrário. É limite. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida. Está escrito ali? Então vai ler lá para o pastor, vai. Eu sou pobre. Continua. Tu és. Se coloca em pé em nome de Jesus. Salmo 40, versos 13 ao 17. E depois você vai lá no Salmo 70, do 1 ao 5. É a mesma mensagem. Fecha teus olhos. Pastora Maria, vem cá, minha preta. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Você que está me ouvindo aí. Eu vou fazer uma oração, depois a pastora vai fazer mais uma oraçãozinha. E nós vamos terminar o culto. Querendo o Senhor, domingo estaremos aqui com a Santa Ceia. Sexta-feira, a missionária Maria estará pregando a palavra. Sexta-feira, em nome de Jesus. Fecha teus olhos.